Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso segundo dia, nós estamos aqui na série de leituras do Evangelho de João e esse é o capítulo de número 2. Se você pegou esse vídeo agora, volte um vídeo antes e você vai ler o capítulo 1, vai entender o contexto e você pode vir aqui para o capítulo 2. Então, vamos começar aqui a nossa leitura, amém? Pegue aí a sua Bíblia, pegue um copo de café, água, suco, alguma coisa que você goste, fique bem tranquilo, relaxado, ore a Deus e vamos ler esse capítulo incrível. Bora! Aqui no capítulo 2, o título aqui na minha Bíblia é Jesus transforma a água em vinho. No verso 1 ele fala assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: O que temos nós em comum, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E Jesus disse aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então lhe chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Quero comentar algo aqui que eu aprendi e que é extremamente importante para nós que servimos a Jesus. Eu, no treinamento de diácono, no diaconato, quando eu ainda era diácono, o pastor nos ministrou essa mensagem e a gente vê aqui a enfatização que o João faz, porque Jesus pede que os servos peguem os potes da água, encham com água e levem até o mestre de cerimônia ali, o chefe da festa, né? E eles veem o copo sendo cheio de vinho. Então assim, e aqui João enfatiza, né? Assim, ninguém sabia que aquilo ali era água antes. No pote era água, no copo era vinho. Somente os serviçais, aqueles que serviam, ou seja, nós que servimos a Jesus, ele nos dá a oportunidade, o privilégio de ver como que o milagre é realizado, de ver o milagre em prática, de ver a coisa acontecendo. Então, sinta-se um privilegiado de servir a Jesus. No verso 11, ele diz: Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Outra coisa que se fala muito nessa história do casamento é que o vinho significa ali a alegria, né, da festa, e Jesus, ao restaurar o vinho, ao multiplicar o vinho, transformar a água no vinho, ele restaurou a alegria do casamento. Então, se um casamento começa com uma festa frustrada, imagina como seria esse casamento, né? O julgamento, a questão da culpa. Imagina como seria aquele relacionamento se essa história tivesse acontecido de forma contrária, se não tivesse vinho até o fim da festa. Talvez esse relacionamento não duraria muito. Então, antes de qualquer coisa, Jesus entrou nesse casamento e restabeleceu a alegria, não só dos convidados, mas também dos noivos. No verso 12: Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas.
e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui e parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Esse aqui é aquela passagem que Jesus fica irado, furioso ali. Ele faz um chicote, Jesus faz o chicote e espanca os caras ali, bateu nos caras de verdade, virou as mesas, espalhou as moedas no chão, soltou os animais. E agora, por que que ele fez isso? Ah, a forma de adoração naquela época era sacrificando o animal, uma pombinha, uma rolinha, um cabrito, um boi. Para cada ocasião tinha uma oferta diferente. A gente vai ver isso lá no livro do Êxodo, no livro dos Levíticos, do Deuteronômio, a gente vai ver muito ensinando isso. E o que que esses homens faziam? Você chegava lá na porta do templo e ele te vendia um animal para você oferecer como oferta. Então, assim, nem a sua oferta era válida, porque você comprou ali, né? O seu sacrifício não era tão válido assim. E aqueles homens faziam dinheiro em cima do pecado daqueles homens, em cima da santificação daqueles homens, né? Porque o sacrifício era para a santificação dos pecados deles. E aí qualquer coincidência com os dias de hoje, qualquer é, paricidade com os dias de hoje é mera coincidência ou não. No verso 17. Os seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhes respondeu: destrua esse templo, e os levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantar em 3 dias? Mas o templo do qual ele estava falando era o seu próprio corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Aqui finaliza o capítulo 2 do Evangelho de João, no nosso segundo dia da leitura. E esse último verso aqui está falando que Jesus conhece o homem perfeitamente. Não adianta você querer falar de mim para Jesus, porque Jesus já me conhece. Não adianta eu querer falar de você para Jesus, porque Jesus já te conhece e você não precisa tentar se apresentar para Jesus, porque Jesus já te conhece. O que nós precisamos apresentar para Jesus são as nossas fraquezas, as nossas forças, os nossos erros, apresentar as nossas vontades, os nossos anseios, e Ele cuidará de nós. Amém? Então, se você chegou até aqui no final, curte, comenta alguma coisa assim, fala assim, ó, cheguei até o final, para eu saber que você chegou até aqui. Compartilha esse vídeo, coloca lá no status do seu WhatsApp, manda no grupo da família, no grupo da igreja, não sei, mas vamos fazer a palavra do Senhor conhecida juntos. Amém? Deus te abençoe.